Bem-vindos ao Programa de Formação em Alfabetização Matemática do mês de junho. Para esse mês, então, nós temos duas habilidades que se destacam no nosso plano bimestral. A primeira é a habilidade de matemática 08 da BNCC e a segunda é a habilidade de matemática 06 do currículo de Capivari, ou seja, uma habilidade criada de acordo com a nossa realidade do município. Na 08, a ação que a criança precisa desenvolver, para que a habilidade se consolide, é resolver e elaborar problemas de adição e subtração. Porém, já está sendo colocado os números de até 2 algarismos para que ela possa realizar essas operações. E também é colocado alguns significados, tanto da adição quanto da subtração. Como está descrito ali, juntar e acrescentar para adição, separar e retirar para subtração. Há também na indicação da habilidade algumas estratégias. Diz que é para se fazer esse trabalho, e a criança desenvolver essa habilidade com apoios, suporte de imagens ou material manipulável. Então veja que o nosso material didático ele traz um suporte de imagens muito interessante. É colorido, é interessante para as crianças. Porém, o uso de material manipulável é pouco explorado no nosso material, no nosso livro didático. Então, precisamos estimular, incentivar e disponibilizar esse tipo de material, visto que no primeiro ano as crianças ainda são muito pequenas e precisam desse material manipulável para que tudo que vai ser trabalhado seja realizado de maneira concreta. Assim, a gente facilita a utilização das estratégias e formas de registro pessoais da criança. Olha que interessante, Consolidar a habilidade por inteiro depende de toda a atenção e cuidado do professor. Já a habilidade prevista para o nosso município, de acordo com a realidade, coloca duas ações importantes e bem diferentes: contar e reconhecer o registro simbólico de quantidades de objetos, de coleções até 100 unidades. Então, há aí a estratégia de criar com as crianças diferentes coleções. Para quê? Para que eles possam contar. Contar e já corresponder às quantidades. Porque se eu estou fazendo uma coleção, eu consigo apontar o que eu estou contando. Veja que novamente o material manipulável está aí. Explícito não, mas implicitamente. Porque quando eu peço para fazer coleções, seja de figurinhas, de pedrinhas, de folhas, do que vocês quiserem fazer com eles, do que for interessante para a sua turma. Isso vai ajudar a criança a realizar a contagem e a correspondência bionívoca com a quantidade. Só que essa habilidade também traz a importância de reconhecer. Veja que não é utilizar, mas reconhecer o registro simbólico da quantidade de objetos. Ou seja, para a realização dessas coleções, podemos criar uma tabela, ou um quadro, ou um cartaz na sala. E conforme as crianças trouxerem coisas para compor essa coleção, a gente vai contando, quantificando e registrando nesse quadro a quantidade de objetos que a gente tem. Então veja que são situações cotidianas que vão colocando a criança em contato com esse registro simbólico, de maneira que ela reconheça a importância, mesmo que ela não identifique ainda o número correspondente àquela quantidade. Mas ela vai conseguir contar com autonomia e vai conseguir reconhecer o registro que a professora está fazendo diariamente. Então vejam que são habilidades muito importantes e que dependem de muita vivência
na sala de aula para dar certo. Então, como sugestão, nós temos lá no nosso PNLD, na página 99, um jogo de dados. Porém, o PNLD, ele não faz uma exploração, por exemplo, da contagem de 10 em 10. E é importante a gente ampliar essa atividade estimulando esse tipo de contagem, porque a criança ela está habituada a contar de 1 a 10. Quando a gente começa a introduzir a contagem de 10 em 10, nós facilitamos para ela a compreensão das dezenas exatas, que serão utilizadas para compor todo esse sistema de numeração que vai de 0 a 100, que ela precisa consolidar até o final do ano. Então, agora ela aprende a nomear essas dezenas exatas, para depois ela conseguir compor esses números mais para frente. É bem interessante trabalhar com essa contagem de 10 em 10, porque a gente, sem querer e querendo, né, já vai ensinando a criança o padrão da matemática, da sequência numérica. Então, eu coloquei essa tabela aí para vocês, para que o jogo de dados sugerido pelo material possa ser utilizado com uma tabela parecida como essa. Claro que essa tabela ela foi tirada de um livro que não leva em consideração a fase de alfabetização das crianças. Normalmente, as pessoas que estudam matemática, né, elas não estudam a linguística, porque a área delas é uma outra área, né? Então, nós, professores, podemos olhar para essa tabela, que é um modelo que a gente tira de livros, e podemos ajustá-la para as nossas crianças. Como assim, Tati? A gente pode usar, por exemplo, letra bastão, ao invés de letra imprensa minúscula, como está aí. Isso facilita e muito a identificação das colunas para a criança. Outra coisa interessante que essa tabela já tem é a questão das cores que as colunas têm. Vejam que cada coluna tem uma cor. E isso é muito importante para que a criança identifique e compreenda o que é que vai ser colocado em cada uma das colunas. Então, qual é a intenção? Né? O jogo lá no livro, ela vai jogar 2 dados e somar o resultado e pronto, acabou. Aqui não. Aqui ela vai jogar os 2 dados, vai colocar o resultado. Vamos lá marcar onde ela vai colocar o resultado. Vou pegar uma canetinha aqui. Então, ela vai colocar o resultado do primeiro dado aqui, o resultado do segundo dado aqui. Ela vai juntar. Lembra que a habilidade trazia essa questão? Isso, que é o que o livro também traz. Ele traz a mesma habilidade da BNCC, com a ideia de juntar. Então, ela vai juntar e vai pôr o resultado aqui. Vamos supor que essa criança tirou 5 no dado e 6 no outro dado. Olha que legal, né? A tecnologia deixa a letra da gente muito bonita, hein? Ficou bem estranho esse número 5 e esse número 6. Parece coisa até de criança, né? Mas é porque eu estou tentando desenhar com o mouse aqui para vocês, tá bom? É um grande desafio para nós adultos. Bom, vamos lá. Então, esse resultado aqui é 11. Ok. A criança vai registrar 11 lá no livro. Nessa tabela, o que acontece? Qual é o total alcançado de 10 em 10? Então, quantos 10 eu tenho aqui? Para eu formar 11, que 10? Quantos 10 eu tenho? Então, ela vai colocar que ela tem 10 e um solto. Então, na hora que ela fizer essa atividade com os dados, é legal dar tampinha para ela, porque ela vai fazer a correspondência termo a termo da bolinha do dado com as tampinhas. E depois, na hora de ela descobrir, né, quantos 10 ela alcançou, né? No caso, eles não vão passar de uma vez, né? Porque o dado é 6 mais 6, vai dar 12 o máximo aí, né? Então, sempre vai ter um 10 ou nenhum 10, e só unidades soltas.
Mas é importante que ela faça essa correspondência entre as bolinhas do dado e a tampinha, porque a gente está colocando para ela bases de contagem diferente. Para a criança mais sabida, né, aquela criança que está mais evoluída, né, que já está numa hipótese maior da construção do número, o desafio vai ser a tabela. Para as crianças que têm maior dificuldade, o desafio vai ser contar no dado e contar na tampinha, porque muitas vezes eles não conseguem fazer ainda essa correspondência termo a termo. Então, esse seria o desafio para eles. Ou seja, é uma atividade que vai atender tanto aqueles que têm já mais desenvolvido o conhecimento, como aqueles que ainda precisam de intervenção. Essa tabela ela pode também ser preenchida pela professora, ao invés de ser preenchida pela criança. Isso também vai tornar bem mais interessante e vai ser um facilitador para as crianças, tá bom? Depois, eu trouxe aqui para vocês a questão das ideias da subtração, porque a criança ela precisa entender qual é a diferença da ideia de separar para a ideia de retirar. A gente tem muito hábito de trabalhar com as crianças a ideia de retirar e a ideia de separar é muito pouco executar. Para trabalhar com a ideia de separar, é legal a massinha. Então, a gente pode fazer cartões com as operações ou usar o próprio livro e as situações que ali estão. A criança vai fazer bolinhas com a massinha do número maior e retirar, né? E ali no caso, amassar, porque eu não estou retirando, eu estou separando o número menor. Então, eu tinha 5 bolinhas, eu amassei 2, então eu tenho 2 amassadas e 3 bolinhas. Então, vejam que eu separei 2 amassadas das outras 3, né? Então, a criança consegue entender tanto que 5 menos 2 é igual a 3, quanto que 5 menos 3 é igual a 2, quanto que 3 mais 2 é igual a 5, porque está tudo visível ali. Esse simples ato de não tirar, mas amassar para separar a massinha, né, que foi ali extraída do número maior para aquela quantidade que eu tinha antes, já trabalha essa diferença de, por exemplo, a imagem de baixo, onde a árvore tinha 7 frutinhas e eu colhi 3. Eu colho e some essas 3, ela não continua ali, né? Então, mais para frente, essa ideia vai ser muito importante para ela entender o completar, que é a próxima ideia, que é a mais difícil aí no caso, tá bom? E muitas vezes isso passa desapercebido por nós, porque a gente não tem muito hábito de trabalhar esses dois conceitos. Até no momento de explicar para vocês, é difícil, porque tá tão incutido na gente que eu acabo tendo que usar sinônimos para mostrar que estão separados ali o 3 e o 2, né? De um total de 5, eu consigo ver onde está o 2, eu consigo ver o resultado 3, né? E eu também posso realizar a operação inversa. Já na imagem de baixo eu não consigo fazer isso. Porque eu colhi, eu tirei. É como se eu tivesse comido a fruta, jogado fora. A de baixo, o retirar é legal fazer com gominha, porque eles vão amar tirar, né? Porque eles vão comer o que eles vão tirar. Então é bem interessante.